Fala galera, olá novamente, JG vai falar com os senhores aí sobre a continuação de campo elétrico. Espero que os senhores tenham assistido a primeira aula lá que eu enviei, o módulo 64, né? Foi o módulo 64 que a gente trabalhou exercícios de campo elétrico de uma carga fixa. E agora na sequência, o módulo 65, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar agora e trabalhar em linhas de campo elétrico ou linhas de força, tá? Dando sequência no módulo dos senhores. Então vamos lá, vamos continuar aqui, vou minimizar a tela e os senhores vão acompanhando aqui pelo slide meu, tá? Queridos, olha só, linhas de campo elétrico ou linhas de força, tanto faz. Olha a teoria, são linhas imaginárias que servem para representar o campo elétrico, ok? Aí fala assim, ó, a teoria, por favor, tira um print, pausa o vídeo, sei lá, porque eu vou usar isso mais para frente para fazer um exemplo aí. Módulo, quanto maior a densidade de linhas de força, mais intenso é o campo elétrico. Falei, professor, mas pera lá, que linhas de força são essas? Tanto faz, moçada, chama-se linhas de campo elétrico ou linhas de força, pode aparecer esses dois nomes, tá? Direção, o campo elétrico é tangente às linhas de força ou às linhas de campo, e o sentido, o campo elétrico é ter o mesmo sentido das linhas de força. No próprio exercício eu vou mostrar isso para os senhores no exemplo que eu separei. Agora, olha que interessante, o que é isso, professor? Linhas de campo elétrico, linhas de força, o senhor pode explicar um pouco melhor? Eu copiei a teoria, tudo, mas eu queria entender, é isso aqui. Lembra que a gente fez assim, ó? Vamos relembrar. Campo elétrico de uma carga fixa positiva, campo de afastamento. Essas linhas que os senhores estão vendo se chamam linhas de campo elétrico ou linhas de força, tanto faz. É assim que a gente representa. Campo de afastamento na carga positiva, campo de aproximação na carga negativa, que foi o módulo anterior que nós fizemos. Professor, e o que acontece? Aí a parada agora aqui é a seguinte, acompanha aqui comigo, moçada. E se eu tiver duas cargas, uma ao lado da outra? Uma carga fixa positiva ao lado de uma carga fixa negativa. Como que eu represento, hein? Aqui que começa de fato o módulo. Olha lá, as linhas de campo, as linhas de força nascem na carga positiva e morrem na negativa. Nascem na positiva e morrem na negativa. Saem da positiva e chegam na negativa. Tá aí, moçada. Essa é a definição. Isso que eu preciso representar quando eu tenho mais de uma carga fixa. JG, beleza. Como que cai afinal isso, hein? Cai de uma maneira mais simples possível que os senhores possam imaginar. As linhas, ele mostra as linhas saindo de uma determinada carga, chegando numa outra carga, e você fala, ó, quem que é positivo e quem que é negativo. Vou dar exemplo também. Outra coisa que eles podem perguntar é, onde tem uma maior concentração de linhas, que está envolvido com aquele conceito de módulo. Onde as linhas estão mais concentradas é onde a carga é mais intensa. Também vou te explicar no enunciado, no exemplo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Duas cargas positivas, tá. E agora, hein, JG, se sai de uma, sai da outra, repara. Olha que interessante. Saiu dessa carga da esquerda, saiu da direita. Exatamente ali, vamos dizer assim, as mesmas cargas, imagina, ó. Imagina as duas são iguais, 2 microcoulombs para as duas. E exatamente ali no meio, não existe campo elétrico. Senhor, por que não existe? Porque um campo vai acontecer o quê? Vai eliminar o outro. O campo resultante é nulo ali. Perfeito? Então, a hora que você pensa num único ponto, você fala assim, ó, não tem como essas linhas se encontrarem ali exatamente no ponto médio? Não tem, porque um campo vai cancelar a outra. Eu não sei se os senhores vão lembrar, essa carga da esquerda gera um campo de afastamento para a direita, a carga da direita gera um campo de afastamento para a esquerda. Então, quer dizer, o campo resultante vai ser nulo aqui. Por isso que a gente mostra esse espaço para representar que não existe campo elétrico. Aí, se as duas fossem negativas também, não teria campo elétrico, estariam chegando nas cargas negativas e o campo exatamente no meio seria nulo, com as cargas iguais no ponto médio. A ideia é essa, tá? E é assim que a gente representa. Deixa eu mostrar através de exemplo. O melhor jeito para entender tudo isso que eu falei é através de exemplos, moçada. Não tem jeito. Dá uma olhada, ó, Universidade Estadual de Goiás. Ele fala assim, ó, a figura abaixo representa as linhas de campo elétrico de duas cargas pontiformes, não importa o tamanho das cargas. Aí ele fala assim, ó, com base na figura, responda os itens a seguir. Quais são os sinais das cargas A e B? Justifique. Opa, aí é suave, né? Aquilo que eu falei para os senhores. As linhas estão saindo de B chegando em A? Ótimo. A carga A é uma carga negativa, a carga B é a carga positiva. Justifica. As linhas de campo nascem na carga positiva e morrem na negativa. Acabou. A justificativa é exatamente essa. Olha o item B que interessante. Crie uma relação entre os módulos das cargas A e B. Justifique. A pergunta é, essas duas cargas têm exatamente o mesmo valor?
Será que eu posso falar, ah não, JG, uma é positiva ou outra é negativa? Beleza, isso nós sabemos. Mas em termos em módulo, a pergunta é essa. Vamos supor, se essa daqui é 4 microcoulombs, essa daqui, então, ou melhor, essa aqui é 4 microcoulombs, essa vai ser menos 4 microcoulombs? As duas vão ser iguais em módulo? A resposta é não. Mas como que eu sei que não? Por causa dessas linhas de força. Aí que vem a parte teórica. O que eu quero que vocês entendam agora? Repara aqui comigo, ó. Lá na carga A estão chegando 8 linhas de campo. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E da carga B, além dessas 8 que estão saindo, tem mais 8 saindo. 16 linhas saindo de B. Qual que é a parada então que eu vou responder? A carga B em módulo é o dobro da carga A. Perfeito? Por quê? Porque tem uma maior concentração de linhas. Densidade de linhas em B é maior que em A. Percebeu? É essa que é a parada. A concentração de linhas é maior em B, então a carga B é maior que a carga A. Isso é interessante, viu, moçada? Isso é importante nós sabermos. O item C, eu quero te explicar por aqui. Seria possível as linhas de campo se cruzarem? Tipo assim, essa linha aqui veio, cruzou nessa outra. Tem como isso acontecer? A resposta é não. Ô, JG, por que elas não podem se cruzar? Olha a teoria, ó. Não se cruzam, pois deve existir apenas um único vetor tangenciando um determinado ponto. Por exemplo, tá vendo esse ponto P? Eu viro e falo assim, moçada, representa o campo elétrico aqui no ponto P. Opa, representar nesse ponto é um vetor tangenciando. Então, ficaria desse jeito o campo elétrico no ponto P, tangenciando exatamente nesse ponto. E lá no item C, pode essa linha, por exemplo, que eu estou mostrando aqui com o mouse, pode ela cruzar aqui? Não pode, porque senão teria 2 vetores nesse ponto e não pode ter. O campo elétrico resultante nesse ponto P é aqui, ó, dessa maneira que os senhores estão vendo. Então, por isso que elas não podem se cruzarem. Perfeito? Então, esse exercício da Universidade Estadual de Goiás, ele mata tudo, aquelas definições de linhas de campo ou linhas de força entre duas cargas aí, duas cargas pontiformes. Perfeito? Depois os senhores podem dar uma estudada por esse exemplo, que fica legal para entender tudo. Agora, o que eu queria mostrar para vocês? Moçada, acredita em mim. Esse assunto cai demais, chama-se campo elétrico uniforme, abreviando CEL. O elemento vai lá e fala assim, ó, tá vendo aqui? Eu vou perguntar, lado esquerdo, lado direito, onde a densidade de linhas é maior? Para lá, se eu analisar o lado esquerdo, a concentração dessas 4 linhas é exatamente a mesma da concentração dessas 4 linhas. Então, significa que o campo elétrico uniforme, não importa. Ele fala assim, ó, represente o vetor no ponto 1, 2, 3 e 4. Os senhores vão representar exatamente do mesmo tamanho. Por quê, professor? Porque a densidade de linhas é a mesma, a concentração de linhas é a mesma. Isso é a característica do campo elétrico uniforme. Significa dizer que em todos os pontos o campo tem a mesma intensidade. Professor, quem produz campo elétrico uniforme? A gente chama de placas planas e paralelas. Futuramente você vai aprender comigo, é um capacitor. As linhas de campo, o que eu tenho que saber? Elas nascem na placa positiva e morrem na placa negativa. E aí? Nascem na positiva, morrem na negativa com essa mesma concentração, com essa mesma densidade de linhas. Isso é importante, moçada. Campo elétrico uniforme é o que mais cai. Depois de campo elétrico, de uma carga fixa, aquela parada toda, campo elétrico, sem dúvida, é uma das coisas que mais aparece. Olha isso aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 situações. 3 linhas cortando essa superfície alaranjada que os senhores estão vendo e uma maior quantidade cortando essa outra superfície embaixo aqui, dessas linhas de campo, linhas de força. Lembra que tanto faz o nome, tá? Linhas de força ou linhas de campo. Ele fala assim, ó, representa para mim o campo elétrico agora. Representar é tangenciando. Então, o campo elétrico aqui, por exemplo, ó, vou chamar de E1. Todas essas linhas correspondem ao campo 1. Todas essas linhas tangenciando seria o campo 2. Aí ele vai perguntar, onde o campo é mais intenso, em cima ou embaixo? Opa! A concentração de linhas, se eu pegar e delimitar a mesma área aqui, ó, imagina, aqui eu estou delimitando essa área aqui, 3 linhas. Na mesma área vai ter o maior número de linhas aqui. Então, onde tem a maior concentração, eu vou ter o quê? O campo mais intenso. Embaixo é mais intenso que em cima, perfeito? Mais concentradas, maior a intensidade do campo. Aqui vem, sem dúvida, um dos principais slides. Ele vira e fala assim, ó, eu tenho uma carga elétrica móvel, eu vou colocar ela dentro desse campo elétrico uniforme. Detalhe, eu vou colocar aqui no ponto A, um carinho especial para esse slide, moçada. Ele vira e fala assim, ó, eu tenho essa carga no ponto A, de repente eu coloquei ela lá, velocidade inicial 0, espontaneamente ela foi para B. O que eu tenho que saber, JG? É isso aqui, ó. O que empurrou ela para ir de A para B? É a força. Grava, por favor. Esse é o momento dos senhores pararem o slide, primeiro ouvir o que eu vou falar, parar e anotar com o maior carinho do mundo essa frase.
Toda carga elétrica dentro de um campo elétrico faz surgir sobre ela uma força elétrica. É a força que empurrou a carga de A para B. É a mesma carga, hein, gente? Não são duas cargas, não. É a mesma carga que saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Por quê? Porque tem uma força empurrando ela. A força que provém do campo elétrico. Detalhe, é uma carga positiva, né? Deixa eu voltar aqui, ó. JG, como que você sabe que é uma carga positiva? Porque se ela for espontaneamente para a direita, força e campo, mesmo sentido. Então só pode ser uma carga positiva. E aí ele fala assim, faz um favor para mim. Afinal, responde para mim, essa carga vai de A para B em que movimento? Uniforme ou movimento uniformemente variado? Ô, meu amigo, se tem uma força empurrando, inclusive nós vamos lembrar assim, ó, quem que é essa força? É o FEC. Campo elétrico, força por carga. Eu vou pegar o FEC, é assim que eu vou pedir para vocês lembrarem. Se tem uma força empurrando ela, só pode ser move. Move é porque tem aceleração. Onde tem força, tem aceleração, segundo a lei de Newton. Então, qual que é a grande equação dessa matéria? Força resultante igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Eu vou abrir para a eletrostática. E vezes Q igual a M vezes A. O FEC, né? A força resultante é a força elétrica, joga na equação igualando com a massa vezes a aceleração. Muito carinho. Campo elétrico, newtons por coulomb, a gente mede campo elétrico. Mais para frente vocês vão ver que dá para medir em volts por metro também. Carga medida em coulombs, massa quilograma. Cuidado, geralmente no exercício parece a massa em grama, tem que ser em quilograma. E a aceleração metros por segundo ao quadrado. Carinho especial nisso, tá? Por favor. Dá uma olhada aqui, vamos treinar. Olha lá, eu coloco uma carga aqui positiva, o campo elétrico horizontal para a direita. Para onde essa carga vai? Opa! O campo é para a direita? É. A força também é para a direita. Força e campo, mesmo sentido. Se eu soltar ela com certeza vai em move para a direita. Matou? Pega uma carga negativa agora, coloca aqui, ó, velocidade inicial 0. O campo é para a direita. E aí, é uma carga negativa, a força é para a esquerda. Então, se eu soltar ela vai afinal, em qual sentido, JG? Do campo da força, sempre acompanhando a força. Ela vem aqui para cá, para a esquerda. Sabe como que você pode pensar também? Aqui, lembra que o campo elétrico nasce na placa positiva? Eu não estou mostrando aqui do lado esquerdo com o mouse. Então, com certeza, essa carga negativa vem ao encontro da placa positiva. Então, ela vem em move porque é uma força empurrando ela, ok? Quer um carinho especial? Marque esse slide no final. Vocês fazerem exercício para tudo, para treinar em tudo que aparece. Eu tenho um campo elétrico uniforme e de repente ele vira e fala assim, ó, eu coloquei uma carga negativa aqui. O campo é vertical para baixo, tá vendo? Nasce na placa positiva, morre na negativa. E ele vira e fala assim, tá vendo essa carga negativa? Ela tá em equilíbrio e ele te dá a força gravitacional, te dá a gravidade. Aí você coloca, opa, tem a força peso aqui. Se ele falar que está em equilíbrio, o que que acontece? Para poder estar em equilíbrio, toda a carga elétrica dentro do campo vai surgir uma força. A força só pode ser vertical para cima. Força o quê? Contrária ao campo. E aí, JG, é equilíbrio? Aí você vai igualar a força elétrica com a força peso. Aí eu vou abrir as duas equações. Quem que é a força elétrica? É o FEC. Quem que é a força peso? M vezes G. Moçada, é assim que aparece, ó. E vezes Q igual a M vezes G. Ou ele vai te dar 3 valores e pedir um quarto. É isso que é a grande sacada. Determine o campo elétrico. Ele tem que te dar a carga, a massa da carga, a gravidade. Aí você vai lá e isola. Carinho especial, tá? Isso aqui aparece muito. Não é mais ou menos, não. Agora, se ele colocar uma carga aqui, e ele fala assim, ó, coloquei essa carga. Agora, percebe? O campo está na horizontal. De repente, na hora que eu soltei ela foi para a esquerda. Por quê? Porque vai no sentido da força. Qual é a aceleração? Joga na segunda lei de Newton. E vezes Q igual a M vezes A. Por favor, um carinho especial para esse slide. Eu usei como muitas aulas dicas, porque eu sei que isso é um assunto que aparece muito, por isso que eu queria treinar com os senhores. E para fechar a aula, eu queria treinar mais um que é aprofundamento. Perfeito? Turma de segundo supercolegial, vale aprofundar. Um tipo de exercício que vira e mexe aparece e ele não é tão simples e eu queria aprofundar com os senhores. Dá uma olhada. Determine a intensidade do vetor campo elétrico de uma pequena esfera de massa 1 grama, eletrizado com uma carga positiva de mais 1 microcoulomb e suspensa por um fio isolante, inextensível e de massa desprezível que mantém-se em equilíbrio na posição indicada. Faltou só comentar aqui no exercício, tá? É um campo elétrico uniforme, o campo é constante. Por que vale a pena falar que é campo elétrico uniforme? Porque a força vai ser constante. Sempre assim, né? Campo elétrico uniforme, a força é constante. Ele deu a gravidade, deu todas essas informações. Vamos lá. A massa 1 grama passa para quilograma, divide por 1000, 10 a menos 3. Carga 1 microcoulomb é a mesma coisa que 10 a menos 6 coulombs. E a gravidade 10.
Moçada, aqui vem a grande parada. Quais são as forças que estão agindo nessa carga? Está presa por um fio? Tem a força de tração. Ele deu a gravidade, né? Ele deu a massa, deu a gravidade, tem a força peso agindo. E aí vem a ideia da aula de hoje. Toda carga elétrica dentro de um campo elétrico faz surgir uma força elétrica. Olha lá a força. Força repulsiva, ela está se repelindo dessa parede vertical aqui positiva, vamos dizer assim. Então, olha os vetores que eu estou colocando agindo sobre a minha carga, perfeito? Aqui que é a grande sacada do exercício. Tem um campo elétrico aqui. Tem um campo elétrico constante, é um campo elétrico uniforme, vai ter uma força constante. E aí eu vou somar esses vetores. A força elétrica mais a força peso mais a tração tem que ser igual a zero. Será que os senhores vão lembrar disso? Quando tem origem com extremidade, origem com extremidade, origem com extremidade, a força resultante é nula. Por que eu fiz isso? Porque ele falou que tem equilíbrio. Essa é a grande sacada desse exercício. Soma os três vetores. Eu gosto agora de fazer isso. Então eu coloquei, somei os três vetores que estão agindo na carga. E eu gosto de voltar na figura. Volta na figura. Perfeito. Tração, força mais peso. Se aqui é 45 graus, se eu analisar aqui, ó, olha que bonitinho, o que eu estou analisando aqui? Ó, opostos pelo vértice aqui, eu vou ter que aqui, perdão, na realidade alternos e internos, desculpa, eu vou ter que aqui é 45 graus, Z do zorro. Então, aqui 45 graus, esse 45 graus aqui está entre a tração e o peso. Por que o senhor está vendo isso, JG? Porque agora eu quero achar quanto que vale meu campo, né? O meu campo vai ser aqui, ó, da força elétrica, do FEC. Então, eu vou ter que relacionar com força elétrica. E eu tenho a força peso. Então, em função do 45 graus, eu vou relacionar o meu cateto oposto e vou relacionar meu cateto adjacente. Não tem como relacionar com a tração, que é a hipotenusa disso aqui, desse triângulo retângulo aqui, está o 90 graus. Então, qual é a função trigonométrica que mexe com o cateto oposto e com o cateto adjacente? Só pode ser a tangente. Se eu aplicar a tangente de 45 graus, é força elétrica sobre peso. Tangente de 45 graus é 1, né? Passo o peso para cá, a força elétrica é exatamente igual a força-peso. Abre, E vezes Q igual a M vezes G. A carga era 1 microcoulomb, E vezes 1 vezes 10 a menos 6, a massa passei para quilogramas, 10 a menos 3 e a gravidade 10. Aqui vai dar 10 a menos 2, passa-se 10 a menos 6 dividindo, menos 2 menos menos 6, 10 elevado à quarta. Eu mato o exercício aqui. Percebeu? Não é um exercício simples, mas é um exercício que vale a pena fazer porque ele é um exercício de aprofundamento, por isso que eu quis fazer com os senhores. Moçada, então o que eu termino falando para vocês? Um carinho especial para isso, tá? Campo elétrico uniforme é um assunto de alta incidência. Esse exercício faltou a palavra uniforme, mas só pode ser uniforme porque é uma força constante, perfeito? É assim que aparece. E é isso que eu quis fazer com os senhores, tá bom? Um grande abraço, eu vou passar a lista depois para vocês para dar uma treinada nesse assunto, ok? Até a próxima!